Tudo bom, pessoal? Vamos dar continuidade então às nossas definições de exemplos sobre transformado de Laplace. Tínhamos visto esse operador na aula passada. Então, dando sequência. Então, dito que nós temos a função f de t, sabemos então passar para o domínio S, que é um domínio com variáveis complexas, né? S é um número complexo. Ele possui uma parte real mais uma parte imaginária. Então, a transformada, para existir, f tem que ser contínua por partes, né? E tem que ser de ordem exponencial. Dito que a função f de t, a gente já viu que ela tem essas propriedades, então pela ordem de Lerch, diz que a função f de t é contínua por partes de ordem exponencial, então a transformada inversa é única. E a definição, é interessante saber, normalmente você define a função no domínio S, né, que é a transformada de f de t, como sendo a razão entre dois polinômios em S. O polinômio de baixo é que a gente chama de polos. São definições que vão existir ao longo do curso. Então, as raízes, se é um polinômio, tem raízes. Então, essas raízes pode ser um número n infinito. Então, a definição de transformada inversa, dito que você tem agora a função f de S, quer obter a função f de t. A definição da transformada inversa é essa integral, né, dos limites da constante gama menos i é um número complexo, infinito até gama mais i infinito. Integral de e elevado a st, f de S, né, que é a expressão que a gente vai operar para poder obter no domínio tempo. Isso multiplicado por 1 sobre 2πi. Gama tem uma condição que deve ser estabelecida. Essas raízes, esse polinômio que fica aqui embaixo, possui raízes. Então, gama, essa constante, tem que ser maior que a parte real de todas essas raízes. Todas as raízes de P de S. Né? Isso é uma condição para poder essa definição, essa integral existir. Então, dito que isso é uma definição, o que a gente tem que fazer? Teria que colocar a função, né? Por exemplo, a função f de S e fazer a integração. Então, um exemplo muito comum na área de dinâmica de sistemas de controle é essa expressão que a gente calculou na aula anterior, né, no slide anterior, 1 sobre S menos A. A gente viu que a função no domínio tempo seria E elevado a AT. Então, esse termo no domínio tempo E elevado a T, ou no domínio S, S menos sobre 1, 1 sobre S menos A, aparece frequentemente no estudo de análise dinâmica de sistemas. Isso é muito comum. Mas, de maneira geral, vou apagar aqui. De maneira geral, a função que a gente está interessado em obter a inversa dela, né, a gente não vai usar essa definição exata que está aqui para encontrar. Né? Na verdade, a gente vai recorrer à tabela de transformada. Tanto saber inversa, né? Tanto saber recorrer, dada a função f de t, qual é a sua transformada, dado f de s, qual é a sua transformada. Então, nós vamos então encontrar situações onde essa função f de s, como eu falei no começo, definida por um polinômio que a gente chama de zeros, por um polinômio que a gente batiza de polos. Então a gente vai expandir
essa fração, né, em pequenos módulos e obter, a partir dessa expansão, a transformada inversa. Então, é recorrente a gente usar a tabela de transformada inversa. Essa expressão matemática de transformada é muito comum. Então, nós vamos ver exatamente isso. Como obter a transformada inversa dada a função f de s conhecida. Digamos, por exemplo, que você tem uma função no domínio S, né, dada por uma série, né, de frações desse tipo. Né? Então, seria você pegar a transformada inversa já tabelada de cada uma deles. No nosso caso, A0 sobre S, a transformada inversa, é a constante A0. A1 sobre S quadrado, a função transformada inversa seria A1t. E ao quadrado nós temos esse exemplo, né? A transformada inversa dessa função seria essa. Exemplo não, nós demonstramos que ela é de ordem exponencial e poderia ter a transformada da função no domínio tempo. E por aí vai. Então, ou seja, tem uma função de S dada por uma série de frações, cuja transformada inversa, f de t, seria pegar dessa forma. Um exemplo simples, né, só para se situar. Imagine que você tem essa expressão aqui, né, como sendo no domínio S. Eu aqui podia olhar essa função S como sendo 1 de S multiplicado por E elevado a menos 1 sobre S, por exemplo. Então, se você expandir essa expressão, lembrando, colocar aqui do lado, a função exponencial elevada a x é dada pela série d de n igual a 0 até infinito de xn sobre n fatorial. Então eu posso trocar essa exponencial por uma série infinita, né? Então, agrupando, esse aqui seria o proveniente da expansão numa série da exponencial. Então, quando você pega, vamos agrupar, repito aqui novamente, né? Se você pegar agora a transformada inversa de cada termo, né, você teria essa função no domínio tempo. Transformada inversa, né, daria essa expressão que está aqui. Né? Lembrando, 1 sobre S, transformada inversa, é a constante 1. Menos 1 sobre S quadrado, a transformada inversa é T. E por aí sucessivamente. Né? Quem está familiarizado, essa série que está colocada aqui é a função de Bessel, de primeira espécie de índice zero, com argumento 2 raiz de t. Então, ou seja, essa seria a transformada inversa de f de s, tendo agora a função no domínio tempo dada por isso. Tá bom? Então, basicamente é assim que a gente vai trabalhar, tendo sempre pequenas partes ou frações e você buscando identificar isso na tabela para recorrer à transformada inversa.